que é ser rico? Muita gente confunde e fala ou pensa que riqueza é uma renda milionária, ou seja, ganhar 30 mil por mês, 10 mil, 50 mil, 100 mil, enfim, tem uma referência de quantidade. E resposta, não é muito dinheiro. Riqueza é como você pensa sobre o dinheiro. Então isso se chama-se mentalidade. E esse é um dos segredos que eu vou já explicar melhor. Os 3 segredos, quais são? Qual é a mentalidade que você tem? Já vou explicar isso aí. Depois você tem um plano financeiro, que é o equilíbrio das suas contas, como se faz isso. E o terceiro tem um objetivo, que é a liberdade financeira. E eu vou explicar qual a diferença disso entre uma mentalidade que pensa riqueza e uma mentalidade que vibra na pobreza. A mentalidade quer dizer o seguinte, tem 2 formas, ou você tem uma mentalidade de riqueza ou de pobreza. Se a sua mentalidade é de pobreza, e é onde infelizmente se encontra a maior parte das pessoas, tanto as pessoas pobres ou pessoas da classe média, né? 95% das pessoas no mundo, elas têm uma forma de pensar que ela prioriza o consumo, o conforto e o status. Então, quanto mais ganham, mais procuram conforto e mais aumentar o status. Então, esse é o objetivo, essa é a forma de pensar em termos de organização financeira. Bom, então aumenta a renda, aumenta o consumo, aumenta o conforto, aumenta o status. Então, por fim, a conclusão é ganha, gasta e, em alguns casos, e em muitos casos eu diria, aumenta a dívida. O que complica é que esse tipo de comportamento, sem um planejamento financeiro, sem educação financeira ou sem informações, leva a uma situação catastrófica no futuro, em termos de vida financeira, em termos de objetivo. Já a mentalidade de riqueza, ela tem como objetivo alcançar um estado de liberdade financeira, de independência financeira. É completamente diferente. Então, o trabalho com a renda que tem é para fazer a criação de ativos, ou seja, de comprar imóveis, de investir no mercado financeiro, de conhecer as opções de como fazer esse que a gente chama de ativos. Para quê? Para que num momento determinado, futuro, ela tenha a condição de viver de renda, da sua renda. Então é a liberdade de viver do jeito que quiser, sem a necessidade de trabalhar. Então essa é a mudança de mindset que todos precisamos ter. Mas como faz isso? Tá? Como muda o mindset? Bom, é muito simples, mas vai exigir algum trabalho. O primeiro deles é um convencimento de que precisamos viver dentro do padrão de vida ou abaixo dele, com 80, 90, 70% do que nós ganhamos. E a diferença disso é guardar como uma reserva para fazer a construção dos ativos. Por quanto tempo? Pelo período que você determinar. Esse período pode ser de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos, de 30 anos. Ou seja, dentro da sua vida produtiva, que em média 30 anos, você vai definir o prazo que você vai construir esses ativos que vão lhe dar a liberdade financeira. Não fazer dívidas. É fundamental não ter dívidas. Tá? Eu tenho vários vídeos que falam sobre o efeito da dívida na sua conta, mas quem tem dívida realmente compromete essa construção. A mentalidade, então, é mais importante que a renda. Não é verdade? A mentalidade de riqueza é mais importante que o tamanho da renda. Bom, e um outro aspecto positivo para se considerar que a mentalidade nesse mindset de riqueza, ela exige conhecimento, a busca de conhecimento. E só para exemplificar um fato curioso e interessante, uma vez perguntaram para o Warren Buffett, que é um dos 3 maiores bilionários do mundo, como é que era o dia dele, como é que ele trabalhava. Ele disse, olha, eu gasto 85% do meu tempo lendo e estudando. Então, só por aí já temos uma ideia de como é que o conhecimento funciona nas pessoas que trabalham com esse mindset. Plano financeiro, para resumir, é ter as contas equilibradas. É simplesmente isso, é viver dentro do padrão, fazer criar uma condição em que você trabalhe e ganhe e reserve a primeira coisa a fazer é reservar uma parte para você,
né? E a diferença então vai ser para o consumo, mas você reserva uma parte. Quanto maior a parte, mais rápido você alcança esse estado. Recebeu o dinheiro, guarda uma parte. Pronto, é bem simples. Bom, para fazer essas coisas, para ajudar, tem ferramentas. Você tem que ter um orçamento para saber qual é o seu padrão de vida e viver abaixo dele, tá? Não tem saída. E uma outra coisa que se associa a esse plano financeiro é o hábito de economizar, de guardar diariamente ou mensalmente uma parte do seu dinheiro. Não importa que seja simbólico. R$1, eu sempre digo R$1, R$5, R$10, R$100, enfim, guarde diariamente. Você cria o hábito e depois você só vai quantificar esse hábito e cada vez melhorar mais. Então, o plano financeiro é algo simples. Tá, o terceiro, então, é o estado de liberdade ou de independência financeira. É onde você vai viver a sua vida sem a preocupação de ter que acordar cedo, de ter um horário para fazer isso e aquilo, de ser dependente de alguém. Você vai inverter, você vai ser dependente de você mesmo. Você vai criar o seu dia, vai trabalhar no que gosta, vai fazer o que gosta e vai trabalhar por prazer, vai viver a vida. Se quiser ficar uma semana, um mês sem fazer nada, você tem condições de fazer, porque construiu essa realidade. Então você é um estado mental de não dependência de outros. Não vai depender de um emprego. Não tem emprego, você tem o seu negócio, você tem os seus ativos. Então você não depende do governo. Então, criar esse tipo de estado é uma nova mentalidade que nós não aprendemos. Nós somos, na verdade, empurrados para o consumo. É só ver, por exemplo, os programas de TV. Eu casualmente vi esse fim de semana um programa em que mostra, por exemplo, as crianças sendo divertidas por um casal que oferece brinquedos, sendo patrocinado por grandes indústrias de brinquedos. Nada contra, mas as crianças pequenas, elas ficam vendo aquilo e elas são estimuladas desde cedo a comprar mais. Bom, só um parênteses aqui e fecha como um exemplo, tá? Bem, então ter renda passiva. Então, liberdade financeira significa ter renda passiva. Aquela renda que vai entrar no seu bolso pelo seu negócio, pelos seus aluguéis de imóveis que eventualmente você tenha construído, criado, ou pelos seus investimentos imobiliários. Aqui no Brasil tem hoje um mercado extremamente acessível e que facilita a vida com renda do mercado financeiro, com renda passiva. Então, isso mais é uma construção, não é de hoje para amanhã, isso tem um tempo para acontecer. Bem, então, esse é só um novo jeito de pensar. E uma outra forma de falar tudo isso que eu falei é quando você não investe em ativos ou naquilo que vai dar renda no futuro, você está, na verdade, transferindo a sua riqueza para outros. Você está transferindo a sua riqueza para quem tem mais. E quem tem mais, cada vez tem mais. E quem tem menos, até o pouco que tem, lhe será tirado. Isso está em alguma passagem bíblica aí, não é verdade? Então, esse cuidado tem que ter. Bom, resumindo então, tem 3 segredos. Uma mentalidade de riqueza, tá? Avalie a sua mentalidade e faça o mindset, ou seja, a transformação do jeito de pensar, de programação, para que ela seja de riqueza. O 2, nós vimos que um plano financeiro priorizando o objetivo de liberdade financeira e não consumo. E o 3 é o alcance da liberdade financeira investindo sempre, diariamente, e poupando, controlando suas contas. Dentro desse período você faz essa construção, ao invés de consumir, de aumentar o status e viver buscando sempre o maior conforto. Busque a sua liberdade, a sua independência financeira.